Honra e louvor a Deus Pai Melquisedeque e a Deus Mãe Cristo Lisbete, que nos entregou a eternidade e por isso podemos entrar em seu repouso. Porque que proveito tem o que trabalha, se faz com afã? Nossa mãe nos ensinou que somente confiando completamente nela, assim como ela confia completamente em nosso pai Melquisedeque, é que obtemos todas as coisas sem afã, senão que também sendo agradecidos sempre aos nossos pais. Eles fizeram tudo formoso e puseram a eternidade em nossos corações e estamos sendo educados para compreender sua perfeita obra, porque não há coisa melhor que alegrar-se fazendo todo o justo e o bom como herdeiros do templo de Deus. Assim é como todos os homens criados segundo Deus, Melquisedeque e Lisbete, se regozijam porque se abriram as janelas dos céus e os nossos pais derramaram sobre nós toda a sua sabedoria em sobreabundância. E nós somos os santos que têm a paciência para que dia a dia e pouco a pouco cresçamos espiritualmente, aprendendo mais sobre Deus, enquanto somos feitos perfeitos vivendo em sua eternidade. Continuando com a série temática sobre Romanos 6, 7 e 8, seguiremos evidenciando sobre o pecado que o anticristo cometeu, negando a Cristo como esposa de Deus e usurpando sua posição como a consoladora, que foi trazida por Deus Pai para entregar-nos a paz e a vida eterna que Deus tinha previsto para os que o amam através de Cristo Lisbete. Comecemos em Romanos 6, versículo 10 em diante. Porque quanto a morrer ao pecado, morreu uma vez por todas, mas quanto a viver, para Deus vive. A grande pergunta seria, se Cristo veio há mais de 2000 anos e ressuscitou dos mortos, por que não se manifestou hoje para demonstrar o corpo grandioso que o Pai lhe deu? É óbvio que não houve nenhuma ressurreição física. E por isso, quem morreu fisicamente jamais poderá ser levantado de um túmulo. A palavra-chave aqui é vive. E o único Cristo que vemos, que vive através da vida que o Pai lhe deu, é Cristo Lisbete, porque ela mudou sua maneira de pensar ao receber sua sabedoria, a qual nunca havíamos escutado. E ela morreu a toda inimizade que havia em sua mente, que a separava de Deus. Porque no que tange a nós, o Cristo que foi apedrejado e crucificado há mais de 2000 anos está morto e nunca voltou para dar testemunho de que o Pai a ressuscitou da morte física. Portanto, esse Cristo antigo não fez nada por nós e é por isso que Cristo Lisbete está presente hoje, demonstrando que vive para Deus Pai Melquisedeque e por seu grande amor está aqui para salvar-nos da morte física, algo que ninguém mais pôde nem poderá fazer por nós. Versículo 11 em diante. Assim também vós considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Lisbete, Senhor nosso. Isto confirma o que nossa mãe vem dizendo todo o tempo. É na mente que a pessoa morre ao pecado, porque é a mente que te leva a pensar em pecado e depois cometer o ato de pecado, seja com palavras ou ações. Portanto, uma pessoa que está morta fisicamente não pode estar viva para Deus. E essa é a razão pela qual estamos aqui hoje, escutando a Cristo Lisbete, para que ela possa mostrar-nos como é que se chega a estar morto ao pecado e vivo ou viver para Deus da maneira que a eles agrada.
algo que ninguém além dela foi capaz de fazer, e isso porque Deus Pai está com ela nesta viagem eterna. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais em suas concupiscências. O que morre fisicamente, depois de conhecer o que é pecado, obedeceu às concupiscências da mente terrenal, porque o pagamento do pecado é a morte. Mas se confias em Melquisedeque Lisbete, então receberás a dádiva de Deus, que é a vida eterna, em Cristo Lisbete, Senhor nosso. Na passada dispensação, não podíamos alcançar a vida eterna, porque não nos foi ensinado a não obedecer aos desejos da mente carnal, e é porque o próprio líder não podia dominar-se. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, senão apresentai a vós mesmos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A frase apresentai a vós mesmos a Deus como vivos dentre os mortos é prova contundente de que apresentar a nós mesmos a Deus como vivos é na mente, estando vivos e não mortos fisicamente. E quando diz dentre os mortos, não se refere aos que estão em um túmulo, senão aos que têm pulsação, mas são mortais, que estão vazios sem espírito de vida. Porque o pecado não se assenhoreará de vós, pois não estáis debaixo da lei de Moisés e do anticristo, que te entrega a todos os desejos carnais, senão debaixo da graça de Cristo Lisbete, que te ensina a dominar sobre a totalidade em tua mente, e assim o pecado não se assenhoreará de ti. O anticristo pegou os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, e daí tirou que estávamos mortos ao pecado, que podíamos servir a dois senhores, porque Paulo diz em Romanos 7:25 que graças dou a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso, assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E se entendes isto literalmente, vais pensar que podes viver satisfazendo a carne e que o Senhor está de acordo que tu vivas dessa forma. Não, o que isso significa é graças dou a Deus por Jesus Cristo Lisbete, Senhor nosso, que nos ensinou a verdadeira lei de Deus e que em nossa mente é que servimos a Deus, entregando sacrifício vivo e santo, e que com a mente carnal é que se serve a lei de Moisés e do anticristo, que te leva à morte, porque o pagamento do pecado é a morte. Pois o ocupar-se ou viver satisfazendo aos desejos da mente carnal é servir a lei de pecado, que é morte. Mas ocupar-se do Espírito servindo a lei de Deus é vida e paz. Por isso, quando Deus diz, através do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6, porque misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais que holocaustos, não está se referindo a um sacrifício ou holocausto físico de animais, senão a uma mente suja e imunda. E para Deus, o ser humano deve trazer um sacrifício vivo e santo, ou seja, uma mente limpa e embranquecida, porque não agrada a Deus que tu estejas aqui oferecendo uma mente que não tem ativado o dom do Espírito, que é amor, poder e domínio próprio. Isso para Deus são holocaustos de carneiros e de sebo de animais gordos, sangue de bois, de ovelhas e de bodes. Por isso Deus diz que o que quer é misericórdia e conhecimento, isto é, que atuem conforme ao que sua sabedoria lhes ensinou.
Isto nos leva ao chamamento do verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Leiamos Isaías capítulo 1, versos 16 ao 20. Lavai-vos e limpai-vos, tirai a iniquidade de vossas obras diante de meus olhos. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, reparai ao ofendido, fazei justiça ao órfão, amparai a viúva. Vinde logo, diz Jeová Melquisedeque Lisbete, e estejamos à conta se vossos pecados forem como a escarlata, como a neve serão embranquecidos. Se forem vermelhos, como o carmesim, virão a ser como a branca lã. Se quiserdes e ouvides, comereis o bem da terra. Se não quiserdes e fores rebelde, sereis consumidos à espada, porque a boca de Jeová Melquisedeque Lisbete o disse. Na frase, se quiserdes e ouvides, comereis o bem da terra, Deus está dizendo que se queres e ouves sua palavra, a Cristo Lisbete, então comerás o bom fruto da terra, de tua mente espiritual, e vais colher todo o bem por obedecer à palavra de Deus feita a carne, e por deixar-te limpar e embranquecer por ela para servir e adorar ao único e verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbete. Por isso Cristo mesma é quem te diz que não se pode servir a dois senhores. Leamos Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, estimará a um e menosprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nossa mãe nos explicou que a expressão as riquezas significa viver entregando-te a todos os desejos enganosos da mente carnal. É a essa riqueza que se refere Cristo neste versículo. Se estás no reino de Melquisedeque Lisbete, não podes servir a dois senhores, ou seja, não podes viver como vivias antes, na dispensação passada, e esperar que Deus te entregue a imortalidade. Porque precisamente para dar a vida eterna é que está aqui o Criador de nosso espírito. Mas para dar-te a imortalidade, deves menosprezar a esse Senhor, o espírito imundo que te levou a viver os deleites da carne, e apreciar e amar ao Senhor que te entregou o seu espírito. Por isso, quando o jovem rico perguntou à mestra: que coisa boa devo fazer para ter a vida eterna? Cristo lhe respondeu: se desejas receber a vida eterna, ou seja, se queres ser perfeito, anda, vende o que tens e os dê aos pobres, e terás tesouro no céu. Depois vem e me segue. E quando o jovem ouviu isto, se foi triste, porque tinha muitas riquezas. Mateus 19, versos 16, 21 e 22. Esta figura se cumpre nas virgens insensatas, porque têm as muitas riquezas que seu pai, o diabo, lhes entregou na dispensação passada. Lembram-se quando Cristo foi tentada pelo diabo e na mente a levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Qual foi a resposta de Cristo? A palavra feita carne. O Cristo diz: ao Senhor teu Deus, Melquisedeque Lisbete, adorarás e somente a eles servirás. Hoje Cristo Lisbete diz o mesmo. Não podemos nos prostrar e adorar a mente terrenal, porque servi-la seria nossa destruição eterna, mas servir ao verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbete, nos trará a vida eterna, porque significa que conhecemos os mandamentos de Deus e estamos cumprindo-os. A propósito, nós somos as únicas pessoas no mundo que conhecem a Deus e o que lhes agrada para poder servir com exatidão e não temos desculpa. Não podemos olhar para trás
para a dispensação passada, porque lá nos ensinaram que éramos homens débeis e que estava bem nos comportarmos como homens carnais, porque não podíamos ser perfeitos diante de Deus sem a transformação mística que o anticristo nos vendeu. E nesses 3 capítulos de Romanos, o anticristo respaldou o que ele proclamava, que a carne não pode sujeitar-se à lei de Deus, e que ante Deus isso estava bem, porque de todas as formas ele te aceitava assim. Quando o versículo claramente diz que os desígnios da carne são inimizade contra Deus, leiamos Romanos 8:7. Porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. Mas não nos disse que o próximo versículo diz: e os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Nos fez pensar que era impossível para nós nos portarmos bem, mas Cristo Lisbete diz que nada é impossível para o único e verdadeiro Deus Melquisedeque Lisbete. Por isso ela, como mortal, venceu a morte por meio de sua fé e fez possível o que era impossível para o homem terrenal e se constituiu como a primeira imortal. E nós cremos por sua mesma fé, porque sem a fé de Cristo Lisbete é impossível agradar a Deus. Nos acercamos a ela confiadamente porque sabemos que é necessário que os que se acercam a Deus Melquisedeque Lisbete creiam que existem e que são galardoadores dos que os buscam. E por isso recebemos a imortalidade de nossos corpos mortais, juntamente a ela, e cada dia veremos o resultado dessa vida eterna que nos deram. Deus é veraz, e com esta sabedoria é que se alcança a imortalidade tão buscada pelo ser humano. Todos os homens que dizem buscar a Deus fizeram Deus Pai parecer um mentiroso, e hoje somente Cristo Lisbete dá a conhecer a Deus Pai e nos mostra quanto poder há em seu nome e o que falta para ver, porque nossa mãe nos disse que vamos ver coisas ainda maiores que as que vimos. E quando Deus Melquisedeque Lisbete fala, isso é um fato. Aleluia! O resto do mundo não serve a Deus. Eles somente servem a um senhor, aos desejos enganosos da carne, e não conhecem ao Senhor Criador de seu espírito para poder escolher a qual servir. E para isso estamos nós, os verdadeiros evangelistas de Cristo Lisbete, que trazemos as boas novas ao mundo para que possam servir ao Deus Todo-Poderoso Melquisedeque Lisbete, para que não morram, porque ainda que eles não estejam em pecado por não terem escutado a nossa mãe, eles estão mortos, mas terão a oportunidade de ser salvos da morte se não a rechaçam, porque na casa de nossos pais há muitas moradas. Eles têm uma vantagem e estão melhores que as insensatas, porque eles não estão em pecado e não terão que arrepender-se como as virgens insensatas, que em seu arrependimento terão que demonstrar que escutaram a Cristo Lisbete detidamente e ser humildes para reconhecer que Deus está somente com ela e com seus santos anjos. Vejamos o que diz em Romanos 5, versos 10 e 11. Porque se sendo inimigos, por ter crido na mensagem do anticristo, fomos reconciliados com Deus pela morte de sua esposa. Muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não por sua morte física, senão por sua vida. E não somente isto, senão que também nos gloriamos em Deus Pai Melquisedeque, pelo Senhor nosso, Jesus Cristo Lisbete, por quem recebemos agora a reconciliação. A frase "por quem recebemos agora a reconciliação" nos indica que essa pessoa que nos salvou da morte física
por sua vida tem que estar viva e presente para poder escutar de sua boca o que significa sua morte e o que é ser reconciliados com Deus. Antes de tudo, se a ressurreição de Cristo tomou lugar no passado, há mais de 2000 anos, o versículo não diria seremos salvos por sua vida, senão fomos salvos por sua vida. Então isto quer dizer que é uma profecia e o que a está lendo não pode pensar que morreu com Cristo no passado, senão que acontecerá em um tempo futuro, quando Cristo estaria presente. O anticristo pregava sobre isto, como se todos estivéssemos presentes espiritualmente no tempo do Cristo antigo, e que em espírito todos morremos na semelhança de sua morte, e que também fomos ressuscitados naquele tempo. Isto não tem sentido, porque ele promovia uma transformação de nossos corpos. E se, segundo sua sabedoria humana, tudo isso tomou lugar há mais de 2000 anos, então, por que não foram transformados os que estiveram com Cristo? Tampouco tem lógica o que ele pregava sobre uma transformação mística, porque já lemos em um tema anterior que Cristo se transformou diante de seus discípulos antes de ter morrido na cruz. Então, a qual transformação estaria se referindo o anticristo? Se a transformação ou transfiguração de Cristo não é mística, senão espiritual, ou seja, ter a plenitude da deidade, que é a sabedoria de Deus, já que o Espírito de Deus é a palavra. Por isso Cristo diz em João 6,63, o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falei são Espírito e são vida. E o que nos ensinaram não foi o Espírito que dá vida, senão a carne, que para nada nos aproveitou. Nos enganaram ao fazer-nos crer em uma transformação falsa, porque isso é o que faz o pai de mentiras. Mas a palavra que sai pela boca de Cristo Lisbete é poder de Deus. O que nossa mãe nos ensina é a palavra da cruz, e todos os que escutam dizer que a morte da cruz não é física, senão espiritual, e pensam que é loucura. Esses que não aceitam a verdade de Deus que ela fala, se perdem, mas aos que se salvam, isto é, a nós, o que ela fala é poder de Deus. Amém? E nós comprovamos. E a Deus agrada isso, porque se está provado, não se pode refutar. Por isso é que Deus Mãe, a palavra que sai por sua boca, é o cumprimento do que diz na profecia. Porque como desce dos céus a chuva e a neve, e não volta para lá, senão que rega a terra, e a faz germinar e produzir, e dá semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será minha palavra que sai de minha boca. Não voltará para mim vazia, senão que fará o que eu quero, e será prosperada naquilo para que a enviei. Isaías 55, versos 10 e 11. Esta é a transformação ou transfiguração que vimos e escutamos de Cristo Lisbete. O que sai de sua boca é o Espírito de vida. E quando fala, faz maravilhas nas vidas das pessoas. Esse é o único Cristo que tem o poder de Deus Pai, porque tem seu respaldo total e não há quem possa refutar contra esta verdade, que foi verificada pela fé que obra pelo amor em ação. E é em Cristo Lisbete que se cumpre a profecia. Deus Pai, Melquisedeque, fez com que tuas palavras fossem poderosas, como flechas, como espadas afiadas. Deus Pai te protege, te cuida e te disse: tu és minha fiel servidora, graças a ti darei a conhecer o meu poder. Aleluia! Esse amor entre nossos pais espirituais não é entendido pelo homem terrenal, porque é ingrato e insensível à voz de quem admoesta
desde os céus com tanto amor e ousadia, para que não se deixe enganar mais pelo pai da mentira, porque já não existe, foi vencido e seu reino chegou ao seu fim. Assim que virgens insensatas que estão cansadas de esperar nas promessas que o anticristo fez e que de verdade querem viver eternamente, repetimos a vocês hoje o que nossa mãe disse há mais de 2000 anos ao homem que quis enterrar ao seu pai, que tinha morrido, figura de ter dificuldade em deixar o ensinamento de seu pai, o diabo. Deixa que os mortos enterrem aos seus mortos. Tu sigas a Cristo Lisbete. Amados pais e soberano Deus, Melquisedeque e Cristo Lisbete, vocês são verdade e justiça. Por isso se levantaram hoje para formar um povo que atue conforme a sua ordem, guardando e respeitando a lei do Espírito em Cristo Lisbete. Graças à nossa mãe, Cristo Lisbete, fomos liberados da lei do pecado e da morte que trouxe o destruidor. Essa lei operava em nossos membros, dando fruto para a morte, porque estávamos na carne. Profetizou-se. Vejam o que acontece aos guerreiros poderosos que não põem sua confiança em Deus, Melquisedeque e Lisbete, senão que confiam em suas riquezas, a sabedoria do homem terrenal, e voltam mais e mais atrevidos em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, Melquisedeque e Lisbete, e sempre confiarei em seu amor inesgotável. Louvar-te-ei para sempre, ó Deus, Melquisedeque e Lisbete. Pelo que fizeste, confiarei em teu bom nome na presença de teu povo fiel. Nosso soberano rei Melquisedeque, levantaste a nossa salvadora, Cristo Lisbete, que nos fez partícipes de sua morte a essa lei de pecado em que estávamos sujeitos, e agora servimos ao novo regime do Espírito de vida. Amém. Aleluia.